O PSD de Timbó realizou uma reunião regional aqui na OAB, sob a presidência da Lúcia Gorges, ela que é secretária de Estado da Secretaria Regional de Timbó. Presidente, qual a avaliação desses encontros e a importância desses eventos a nível regional e sendo sediado aqui em Timbó? Olha, Evandro, esse evento, nós convidamos 3 pessoas de cada município da nossa 7ª regional. Os demais são todos de Timbó. Tá? Então a gente avalia como muito positivo. Passaram por aqui na faixa de 160 pessoas, né? E como nós somos um partido novo e pequeno ainda, nós temos 4 anos, então nós estamos ainda traçando esse caminho, né? E esse caminho a gente sabe que tem muitas coisas que ainda deverão ser feitas para que ele realmente fique um partido mais forte, com maior força, né? Não tem militância ainda, mas nós sabemos que isso se constrói com os anos, né? Com o passar do tempo. Nós avaliamos como muito positivo, nós nunca tivemos um encontro que tenha tido tanta gente, né? Que tenha tido um volume tão grande de pessoas, sempre ficava na faixa da metade, 60, 70 pessoas, 80 no máximo foi o que a gente teve. E esse foi realmente bem maior, então, na nossa avaliação. E muito bom porque nós fizemos mais para confraternizar mesmo com os nossos filiados, aqueles que não são filiados, que não querem se filiar, mas que têm uma simpatia pela nossa forma de conduzir, né? Então a gente fez esse convite para as pessoas para que elas viessem conhecer e tem dado bastante resultado positivo. Até hoje mesmo aqui várias pessoas vieram pedir para se filiar, mesmo em tempos de crise política partidária, né, político-partidária, nós estamos vendo que ainda há esperança por parte das pessoas, com tudo que está acontecendo no país, mas nós sabemos que ainda tem pessoas que sonham, né, com políticas públicas que ajudem a comunidade, que façam diferença. Então a nossa avaliação é muito positiva nesse sentido. Lúcia, nós estamos num ano pré-eleitoral, ano que vem teremos eleições municipais, onde serão eleitos os prefeitos e os novos vereadores. Nós sabemos que o PSD, na eleição passada, teve candidato a prefeito, que foi o Valdir Ladolf, e elegeu 2 vereadores, muito bem votados inclusive, superando inclusive partidos tradicionais, como o próprio PMDB, que elegeu um vereador só. Eu acho que o PSD na região vai com certeza apresentar os seus nomes. Como é que você avalia isso, a participação do PSD para as eleições de 2016 aqui em Timbó especificamente? Olha, eu avalio como participar das eleições, temos que participar da melhor forma possível, com o maior número possível de candidatos, e é para isso que a gente está trabalhando, para que a gente tenha realmente um número expressivo de candidatos e que a gente faça um número expressivo também de vereadores, né? É para isso que a gente vai trabalhar, e para isso que a gente está trabalhando, né? Para que a gente tenha uma nominata bem boa. Claro, nós não sabemos ainda como é que vão ser se vão haver coligações, se não vão haver, e se haver com quem serão, nada disso é o assunto agora. Agora é realmente fortalecer o partido, para que a gente tenha nomes com força, e que a gente possa fazer uma nominata de vereadores bem significativa, que a gente possa ter força nesse sentido também. Evidentemente que você, como ex-vereadora, ex-secretária de Educação, atual secretária regional, é um nome de expressão dentro do partido para concorrer às eleições. Como é que está o seu pensamento pessoal em relação à candidatura? O seu nome está à disposição? Olha, eu sempre coloco o seguinte, a gente tem que ponderar muito, tem que verificar muito, temos que ver ainda o que vai acontecer daqui até o final do ano, início do ano que vem. Não posso dizer que não esteja. Não, é claro que a gente vai estar disposto a isso também, mas vamos ver, tem tantos outros nomes, tantos nomes bons e tudo, então a gente é claro que vai ajudar. De uma forma ou de outra nós vamos estar juntos e vamos ajudar. Agora, se realmente a gente vai se propor a isso ainda nós falaremos só mais lá na frente. Mas o nome em si, a gente não deixa de deixar à disposição, mesmo sabendo que tenha muitos outros, mesmo sabendo que muita coisa tem para acontecer ainda, muita coisa tem que se conversar ainda, né? E vamos ver o que vai dar, o que vai acontecer lá na frente, para ver qual é o melhor caminho para o partido, para que o partido se fortaleça cada vez mais. A gente vai fazer realmente uma força-tarefa, digamos assim, para que nós
nos tornemos fortes, que isso que importa, uma boa nominata de vereadores, para que a gente tenha realmente condições de chegar com bons nomes para vereador, que isso também é de suma importância. Mas nós com certeza estaremos juntos aí fazendo e dando a nossa força para que ocorra o melhor. Lúcia, nós sabemos que o PSD hoje na Câmara praticamente é um partido de oposição ao atual governo municipal aqui em Timbó. Mas evidentemente que os partidos sempre podem dialogar e formar coalizões. Em relação a isso, a expectativas de coligações, o PSD está aberto a conversações com todos os partidos ou estaria mais aberto apenas aos partidos de oposição? Hoje eu diria que ele está aberto, como nós em nenhum momento ainda procuramos fazer coligações ou procuramos falar nesse assunto com relação à coligação em si, porque nós temos que primeiro decidir se nós vamos partirmos só com o partido nosso ou se vai haver essa questão da coligação, né? Isso é que tem que ser definido antes. Então, depois disso sim, aí vamos pensar com quem, qual é a melhor forma. Mas não existe assim, nenhum tipo de questão fechada, não, com esse a gente não coliga, ou com aquele a gente não coliga, não tem questão fechada, mas nós realmente não estamos falando ainda sobre isso no momento, porque nós temos que definir, porque no partido tem as alas que gostariam que fosse sozinho, sempre tem, né? Então tem muita gente que acha que a coligação não é a melhor coisa para se governar, né? Só que a gente sabe também que a coligação faz diferença na hora da eleição, né? Então é isso que tem que ser definido primeiro. Não existe assim nenhuma rejeição, digamos assim, por esse ou por aquele, mas nós estamos realmente ainda uma certa distância na questão da coligação, de como vai ser, de como vai ficar, né? Nós tivemos aqui nesse encontro a presença dos deputados, o deputado federal João Paulo Kleinenbein, que agora está secretário de Estado da Saúde, e também o líder do governo na Assembleia Legislativa, o Jean Kuhlmann. Eles vieram aqui deixar uma mensagem do partido para a militância. Qual a expectativa hoje do eleitor comum, do militante lá da comunidade em relação aos políticos, sabendo que nós temos hoje praticamente instalada no país uma crise política, uma falta de credibilidade muito grande nos políticos? Como é que você vê essa situação e qual a mensagem que o partido em Timbó está mandando através desses representantes para os escalões maiores? Olha, justamente por essa crise ética, principalmente na política nacional, é que nós vivemos um momento complicado em termos políticos, né? E o que nós queremos é isso, por isso essa questão das definições ainda um pouco distantes, porque por que muitas vezes muitos militantes do partido gostariam que fosse a chapa pura, para justamente tentar colocar as ideias que são do partido, que é no sentido de ter uma política extremamente ética, para voltar a trazer esperança para a população. Porque hoje a população está sem esperança em termos políticos. E o mais difícil hoje é resgatar a esperança das pessoas, a credibilidade das pessoas em termos políticos. Os deputados estão aqui, estão trazendo a mensagem deles, né? Eles estão num escalão muito maior do que a gente aqui, trazendo a mensagem deles e também querendo, né, que se modifique, que se mude no país essa visão política, né? E nós trabalhamos em cima disso, para que acreditamos nessa possibilidade, né? Nós ainda somos idealistas e eu vejo isso como nos municípios pequenos, onde não tem essas grandes demandas eleitorais, que ainda há essa esperança, que ainda há essa possibilidade de se fazer uma política mais coerente, uma política realmente voltada para as necessidades da população, né? O que a gente vê nesse sentido é que eles, enquanto deputados estaduais, enquanto deputados federais, enquanto secretários de Estado nas secretarias maiores, né, como é uma Secretaria de Saúde, muito grande, muito onerosa também, enfim, é investimento também a saúde, mas nós vemos como eles também tendo que ter esse compromisso no sentido de fazer essas correções, né, essas correções dentro da própria política. É uma necessidade fazer essa correção, sob pena de cair totalmente no descrédito, porque não tem mais o que
desacreditada da política. Então agora ela tem que começar a voltar, ela tem que retomar os objetivos iniciais para o qual a política foi criada. Lá nos idos tempos, a política era, tanto que eu lembro ainda da minha cidade, de quando o prefeito não era remunerado. Na época, saía-se lá do meio da comunidade uma pessoa que ia ser prefeito, que ia ser vereador, porque ia ajudar a comunidade. Faz muito tempo isso, mas existia. E eu acho que, pelo jeito, precisaria retomar, não necessariamente a ideia, porque a gente sabe que tem custos e tudo, então não totalmente ser gratuito ou coisa assim, mas que desvincule, que essa visão de ganhar com a política em si, no sentido de altos salários ou de coisa assim, que isso seja só para manutenção daquele, e não para ganhar a vida em termos políticos, né? Cada um tem que ter a sua profissão. Eu sempre defendi que nós não podemos ser políticos profissionais, mas ser profissionais dentro da política, que dá muito mais resultado, porque se você é um profissional formado que tem desenvolvido profissionalmente, você sabe como é que é o mercado de trabalho. Agora, se você nunca fez isso, fica mais difícil de você estar próximo da população, em termos políticos, de saber o que essa população precisa. Então, nós precisamos sim de bons profissionais na política, mas que realmente retomem a sua base para ver o que precisa, e não esse distanciamento que há dos políticos das bases quando vão para uma outra esfera ou coisa assim. E eu não estou aqui colocando que os nossos fazem isso ou coisa assim, porque eu acho que eles, de vez em quando eles estão aqui, eles estão voltando, buscando ver quais são as necessidades. Eu falo isso em termos gerais, que isso ocorre. Outro dia até vendo a televisão, vendo um programa lá, e eu vi isso, até uma fala do próprio governador Colombo, de que o político se distancia da sua base e ele acaba esquecendo de por que ele saiu daquela base. Ele saiu daquela base para buscar melhorias para aquela comunidade. E ele acaba se distanciando de tal forma que ele esquece. Então é isso que não pode ser esquecido pelo político. Ele sai, vai buscar o que é necessário para a sua comunidade, mas retorna e tendo consciência, não perder a consciência do que ele foi buscar. Ele foi buscar para aquela comunidade que o elegeu, ou para aquelas comunidades. Ninguém se elege numa só, mas ele foi buscar melhoria para aquela comunidade. E isso não pode ser perdido de forma nenhuma. E existe essa tendência no Brasil do político se distanciar e perder o foco, né? Por causa da ambição política, de querer um outro cargo. Então ele acaba perdendo essa origem, né? E isso não pode acontecer, ele tem que voltar a essa origem para saber o que ele foi fazer e por que ele foi fazer. Ele tem que voltar. Então, mais ou menos assim, ou seja, teremos que ter bons profissionais que vão para a política. Por isso, se tiver empresários, se tiver gente de outras áreas que venham para a política, seria a melhor coisa. Venham essas pessoas para poder trazer a bagagem deles de lá para dentro daquilo que é público e melhorar o que é público, baseado naquilo que é feito e que precisa sobreviver. O setor privado precisa sobreviver, então ele sabe como fazer para sobreviver. E o setor público não sente tanto essa questão de onde vem o recurso dele, aí ele acaba então tendo um distanciamento disso e perdendo um pouco a noção do quanto é difícil buscar esse recurso para manter o que é público. E o quanto fica pesada a máquina pública em razão da falta de visão do que é necessário, de ter um Estado necessário. O que é um Estado necessário, um município necessário? Não, quanta mão de obra eu preciso para fazer esse e esse serviço? Vamos medir isso e vamos trabalhar com isso. Não com se tiver um sobrando, já é prejuízo, nós já não estamos cumprindo com o papel, nós já estamos tornando a máquina mais pesada, a máquina pública. Então essa visão tem que ter, de ter o Estado necessário, uma nação necessária, um município necessário. E necessário é medir quantas pessoas eu preciso para determinado serviço. Eu preciso de 20 pessoas, mas eu tenho 30, alguma coisa está errada.
Eu tenho que retomar isso e ver, redistribuir. E eu não posso demitir hoje, tudo bem, mas eu vou ter que reformar tudo isso, reconduzir de forma que, quando esse cargo vagar, eu não coloque um outro no lugar. Porque não há necessidade, porque o estado necessário que eu preciso, ele tem tantas pessoas para uma coisa, tantas para outra, tantas para outra. E isso é fácil, é medir quantas horas eu preciso para realizar determinado trabalho. Então eu vou saber qual é o meu estado necessário. E é nesse sentido que eu acho que o setor público precisa andar. E ele, em épocas de vacas gordas, entre aspas, ele andou extrapolando, né? E aí ele colocou mais do que precisava e agora ele está tendo que buscar isso. E fica mais difícil, né? Mas isso alguém vai ter que começar a fazer, porque senão lá na frente não vai ter condições de sustentar. Então alguém vai ter que começar a fazer, porque a comunidade não tem mais como absorver maior custo. A sociedade como um todo não tem mais como absorver. Então não adianta ficar pensando em criar mais isso, mais aquilo, porque a sociedade não aguenta, né? Então tem que ter realmente essa mensuração, medir qual é o estado, qual é o tamanho que eu preciso para tocar e para prestar serviço para a sociedade. E também não adianta eu ter o estado necessário e nem a mais se o serviço também não sai, né? Eu tenho que prestar serviço público que a população precisa, serviço público de qualidade. Porque senão também não adianta, daí é pior ainda, porque daí é um peso morto, porque ele, além de ser pesado, ele não contribui. Então é pior ainda. Então tem que ter as duas coisas, um Estado necessário com política pública que seja aplicável, que seja realmente uma política que você vai investir e que vai retomar isso para a comunidade que está precisando desse trabalho, dessa melhoria. Então acho que é mais ou menos por aí que precisa ser revisto. E eu acho que o nosso país chegou no fundo do poço. Ele tem que retomar. Ele tem que retomar e refazendo, ele tem que refazer a lição de casa. Não adianta só fazer paliativo para lá e para cá, vamos tirar isso aqui, isso ali. Não, a reforma tem que ser profunda, essa é a minha visão. Tem que ser uma reforma profunda do Estado, né, do Estado, para que ele comece a fazer a parte dele, a sociedade a dela, e aí sim, então, achar um ponto de equilíbrio. Se a gente for olhar os países desenvolvidos, eles são baseados nisso, ou seja, eles têm que prestar um serviço para a comunidade, um serviço público, e a comunidade dá esse retorno. E o nosso país tem muita coisa que precisa ser feita e não está sendo feita. Então, acho que nesse sentido, nós temos muito que caminhar ainda. Tudo bem, nós somos um país novo, mas a gente tem que caminhar para aquilo que já deu certo em outros países, não para aquilo que não deu. Não vamos copiar exemplo daquilo que não dá certo, mas sim o exemplo daquilo que já deu certo e que a gente sabe que é o caminho. Mesmo com uma sociedade que com o acesso à informação esteja mudando muito, mas precisa sim encontrar o ponto de equilíbrio para que as coisas realmente possam convergir num sentido de que todos saiam ganhando.